Olá, boa noite. Está no ar o Agora com Lacombe. Hoje, no formato Fogo Cruzado, um debate sobre o passaporte sanitário. Aqui comigo estão a deputada federal Cristo Nieto, que é contra o passaporte sanitário, e o senador Carlos Portinho, que é a favor do passaporte sanitário. Vou começar pela deputada, senador. Então, por que a senhora é contra esse passaporte sanitário, que é um nome popular? Qual é o nome correto? É o certificado de imunização nacional. Vamos lá, deputada. Bem, primeiro, boa noite a todos, boa noite, senador, boa noite, Lacombe. É uma alegria estar aqui no seu programa. Bem, eu particularmente, quando me deparei com este projeto de lei, a primeira coisa que eu vi, foi que os nossos direitos fundamentais, as nossas liberdades individuais, de algum modo, elas estavam sendo afrontadas. E eu, particularmente, vejo que esse projeto ele é inconstitucional. Ele tem diversos pontos que afrontam sobremaneira a nossa Constituição Federal, em especial naquilo que nós temos, que são as liberdades individuais. E é importante sabermos, que no próprio preâmbulo da nossa Constituição Federal tem que a liberdade, ela é um valor supremo. Ali, quando fala da instituição do Estado Democrático de Direito, visa justamente assegurar os direitos sociais individuais, justamente para o livre exercício desses direitos, em especial a liberdade individual, que, infelizmente, nesse projeto de lei, me parece que está sendo solapado. Então, esse é um dos grandes motivos pelos quais eu me coloco, sim, contra o passaporte sanitário, sem contar outros pontos que nós certamente vamos debater aqui nesse momento que estamos tratando aqui no seu programa. Senador, eu queria que o senhor explicasse então qual é a proposta, que projeto é esse e por que, claro, o senhor é a favor. Em primeiro lugar, é bom deixar bem claro, porque acho que há uma grande incompreensão quanto ao projeto, até na própria sua leitura do projeto. Ele é um projeto, eu escuto muito, o próprio presidente disse... você está obrigando a vacinação. Isso aí, a almadinha 6587 do STF, que ela deixa muito claro que a vacinação é obrigatória, mas ela não é forçada. E não seria esse projeto que iria obrigar a absolutamente nada. Esse projeto não tem uma linha sequer que obrigue a vacinação. O projeto, o mundo que rodava antes, não roda mais. O país vem investindo na vacinação, que é o único antídoto, digamos assim, que a gente tem para evitar o número de óbitos que a gente vem tendo, e naturalmente o certificado nasce na Europa, acho que foi a primeira vez que o Brasil andou passo a passo, o Senado Federal com o europeu, ele aprovou na Europa e nós aqui no Brasil, eu sou autor do PL 1674, que é o certificado, eu chamo lá como certificado de vacinação e testagem, para não ter dúvida de que não é um projeto para obrigar a vacinação. Acho que isso é uma questão até muito maior, o próprio ADIM já se manifestou a respeito e por isso ela prevê a testagem. O problema que eu acho é que há uma certa ideologização em cima disso e muitos preferem esquecer que a testagem está fora do projeto, mas o projeto é igualzinho ao que hoje roda na Europa. Para ficar claro, então, a pessoa pode não querer se vacinar, mas se ela tiver um teste, de quanto tempo ela teria que fazer esse teste? Ela não precisaria. Muitos países já vêm adotando, hoje, inclusive, para você embarcar, mesmo para países que adotam o certificado, como Portugal e alguns outros, a Suíça agora que passou a adotar, para embarcar ela exige o teste. Eu estou indo no jogo do Flamengo, agora, toda semana agora está voltando aos poucos e o que a gente está buscando é isso, é que possa, através da testagem e não necessariamente só da vacinação. A vacinação é gratuita, é verdade, ela tem um alcance muito maior, mas ao redigir o projeto eu não quis entrar no mérito, tenho uma opinião pessoal sobre a vacinação, mas não quis entrar nesse mérito e por isso é previsto a testagem. Diferente, inclusive, Lacombe, de alguns projetos em alguns municípios que vêm, sim, exigindo somente a vacinação. Hoje, uma decisão do TJRJ garantiu o decreto do prefeito Eduardo Paes, ao contrário até respeito à Cris, na opinião dela, mas dizendo que não tem nenhuma limitação a nenhuma liberdade e que há um interesse coletivo maior. Tá, sobre esse projeto, então, no Congresso Nacional, que tipo de limitações, de restrições ele impõe a uma pessoa que não queira se vacinar? Bom, em primeiro lugar, é bom lembrar que houve a tentativa de emplacar esse projeto de lei no âmbito da Câmara dos Deputados e no plenário o regime de urgência ele foi derrubado, ou seja, foi derrotado. Era necessário que se atingisse
257 deputados aprovando, só que não houve esse número, então, de fato, não passou. Então, agora é necessário que seja feito um amplo debate no âmbito das comissões, dentre as quais a Comissão de Seguridade Social e Família, que é aquela que tem pertinência temática para debater esse tipo de assunto. Inclusive, só fazendo referência, justamente por conta dessa celeuma que gerou em torno do passaporte sanitário, que, embora, com todo respeito a Vossa Excelência diga que não exige uma obrigatoriedade da vacinação, infelizmente, o que nós percebemos é que, na prática, vai ser isso que vai se exigir. Até porque, qual é a garantia que nós teremos? E digo mais, senador, o problema maior é que, de quanto em quanto tempo será feita essa testagem? Como o Lacombe muito bem mencionou. Não adianta a gente querer criar uma sociedade de castas. Me parece que hoje, no Brasil, a gente está vivendo essa sociedade de castas. As castas daqueles que são, por exemplo, os vacinados versus as castas dos não vacinados, que me parece que estão tendo os seus direitos solapados, restringidos. E é exatamente isso, essa a tônica do debate. E por isso que nós fizemos questão de trazer, ou melhor, de viabilizar um debate amplo e democrático no âmbito da Câmara dos Deputados, que na Seguridade Social e Família, na comissão pertinente, nós fizemos uma audiência pública chamando especialistas, chamando médicos que debateram diretamente sobre esse tema central, que é justamente a vacinação. Até porque o que causa espécie é justamente que a aparência do projeto, com todo respeito, é uma aparência que, de fato, demonstra como se fosse algo nobre. Só que qual é o conteúdo? Infelizmente, o conteúdo ele acaba sendo, sim, um conteúdo autoritário, que, infelizmente, acaba por, de algum modo, ensejar que a decretocracia esteja, infelizmente, no nosso país. Hoje a gente vê nossos prefeitos, inclusive, como Vossa Excelência já mencionou, Vossa Excelência trabalhou, inclusive, com o prefeito Eduardo Paes, o prefeito do Rio de Janeiro. E o que faz o Eduardo Paes? O Eduardo Paes, ele edita um decreto que até mesmo as cirurgias eletivas, elas deverão a pessoa vai ter que ter comprovação de vacinação. Ou seja, estão obrigando, sim, a vacinação sem qualquer garantia. E digo mais, está trazendo uma insegurança muito grande, porque o debate verdadeiramente científico ele não foi travado. Na Câmara dos Deputados, quando esse projeto ele chegou na Câmara justamente para que fosse votado, ele sequer aconteceu um debate ostensivo. Cris, nesse aspecto eu tenho só que discordar, porque justamente no Senado Federal houve uma ampla sessão de debate a respeito do certificado de imunização. O que acontece é que esse debate reuniu o setor de eventos, o setor da cultura, o setor do esporte, todos aqueles que desde o início dessa pandemia estão em lockdown. Eu não sei, Cris, se as pessoas percebem, mas as restrições elas foram impostas desde quando começou a pandemia. Hoje há restrição para diversas atividades. Agora, em Sergipe, por exemplo, depois das 10 da noite, o próprio governo botava lá toque de recolher. Na Bahia, no São João, a rodoviária estava fechada. Eu acho que há uma grande diferença entre o que você fala e o que é a intenção do projeto, porque eu acho que a gente pensa igual, porque a gente quer que as pessoas vacinadas e aqueles negativados possam voltar com responsabilidade às suas atividades. E aqueles que são positivados, esses sim têm que ficar em casa. Esses sim têm que buscar o auxílio médico. O projeto ele não distingue vacinados e não vacinados. Por isso que ele faz a previsão dos testados, que, aliás, nos jogos de futebol já tem sido adotado e com algum sucesso. O setor de eventos vai poder retomar. Eu estou tratando do produtor à camareira, passando para o hold, pessoas que estão impossibilitadas de trabalhar, que têm a restrição maior do mundo, que é a impossibilidade de acesso ao seu trabalho. E a maneira como a gente hoje consegue fazer isso de forma responsável é permitindo que aqueles vacinados, porque a gente tem que acreditar na vacina, né? O projeto não obriga, mas se ele induz, eu fico feliz, é verdade, 40% a mais de vacinação no Rio a partir do decreto. Se ele induz, já é uma... Agora, se a pessoa não pode, por alguma razão, ela está sujeita ao teste, ela não está impedida de nenhuma forma, porque se ela não está positivada, ela tem que voltar ao seu trabalho de forma responsável, ao seu lazer, à sua convivência familiar e com os amigos. Posso trazer alguns aspectos apenas? Primeiro, a gente sabe que uma pessoa vacinada ela pode se infectar e ela pode transmitir.
Quanto custa um teste? Eu já fiz alguns testes. Custa na faixa de R$200, esse teste de farmácia na faixa de R$200. Eu fico imaginando uma pessoa mais simples, que tem menor poder aquisitivo, não queira se vacinar. Como é que essa pessoa Olha, faria? Lacombe, a vacinação é gratuita. Sim, mas se a pessoa não quer se vacinar. A vacinação é gratuita. Algumas cidades, em Volta Redonda, no meu estado, por exemplo, o teste custa R$28. Né? Aí eu acho que isso acaba levando a políticas públicas que possam, aliás, desde o início da pandemia, a gente vem dizendo a importância da testagem, até como elemento de dados, para a gente saber como lidar com essa pandemia. Né? E se isso vai induzir justamente a esse processo, eu acho positivo. Mas eu quero lembrar que a vacinação ela é gratuita e acessível a toda e qualquer pessoa. Mas a gente está tentando defender as pessoas que não querem se vacinar. Essa, Senador, no fim das contas, acho que é a questão. Com todo respeito, tendo em vista o bojo do seu projeto, a pergunta que eu lhe faço, qual é a garantia de que o vacinado ele vai estar, de fato, imunizado? Porque eu vejo que esse é o grande problema, eu acho até que é a tônica do nosso debate aqui. Porque não estou aqui colocando uma espécie de anti-vacina, ou então querendo usar esse slogan de jeito nenhum. Até porque se eu fosse anti-vacina, eu jamais teria me vacinado. E se olharem perfeitamente o meu comprovante, o calendário de vacinação, enfim, sempre estive lá para me vacinar. Agora, fato é, essas vacinas, elas estão em caráter experimental. Esse é o primeiro ponto. Sequer tem estudos conclusivos. Quando nós olhamos, inclusive, as bulas, eu fiz questão de olhar, as bulas das vacinas, todas elas demonstram que, 2022, 2023, ou seja, não há estudo conclusivo. Está em caráter experimental. E aqui eu volto. Não adianta quererem travestir o debate, quererem colocar uma roupagem como se fosse uma aparência de coisa boa, só que o seu conteúdo, infelizmente, trata-se sim de um controle social. Cris, qual é a garantia que nós temos? Respondendo à sua pergunta, eu entendo que o que a gente tem hoje é a vacina. Sem a vacina, nós temos quase 600 mil mortes, pessoas próximas que todos nós perdemos. Né? Outro dia eu estava analisando um estudo, de 21 de março até agora, dia 1º de agosto, houve uma redução pelo menos de 50% em todas as faixas etárias, e isso no início de um processo de vacinação. O que nós temos hoje é a vacina. Eu tenho certeza que você não seria contra a vacina, até porque, como pessoa católica, como eu sou, né, o Papa, a gente tem que temer a Deus e acreditar e respeitar o que o Papa diz. E o Papa, ele está com o slogan vacinem-se. Ele diz que isso é um gesto de amor aos mais frágeis. E aí, respondendo, é lógico, Lacombe, que já sabemos que a vacina ela não vai impedir que uma pessoa seja contagiada ou até transmita. Né? E é exatamente por isso, na proteção dos mais vulneráveis, aqueles que não se vacinaram, que o certificado vem nesse sentido. Olha, aqui nesse local só tem pessoas testadas negativas ou pessoas vacinadas. Aquelas pessoas que são mais suscetíveis, né, por não estarem vacinadas, elas até nisso estariam protegidas. Eu acho que aí, sim, um interesse coletivo que é maior. E eu vou dar 3 exemplos aqui de situações semelhantes em que o interesse coletivo prospera sobre o interesse individual. Aqui em São Paulo eu estava vindo e lembrei aqui, passando na Marginal, do rodízio de carros. Né? O rodízio de carros inibe que pessoas de determinada placa, né, circulem e outras não. Né? Vou lembrar da máscara. Nós usamos a máscara. Né? Alguns falam, não precisa de máscara, mas tem que usar porque o interesse coletivo ele é maior. O outro exemplo é o cigarro. Né? O cigarro ele é lícito, você pode comprar, você pode vender, você pode fumar, mas você não pode entrar num lugar onde o interesse coletivo, né, inibe que você fume lá dentro. Então, uma ou outra hipótese, pensando aqui em 3 muito rápidas, que mostram que há hipótese em que o interesse coletivo tem que prevalecer. E a gente está no meio de uma pandemia. Não estou falando só de um engarrafamento ou de uma vontade de um vício. Estamos no meio de uma pandemia com mais de 600 mil mortes. Mas, eu queria, não sei se partir para uma filosofia, mas sobre os coletivismos. Né? A gente já teve coletivismos que mataram muita gente. O que eu ia perguntar, com todo respeito também, de novo, é exatamente isso. A gente está partindo de algo que, infelizmente, é abstrato, sim. Eu pergunto, que bem coletivo é esse? Que bem comum é esse? Porque na suposta intenção de se proteger o bem comum, quer dizer, então, que o caminho vai ser solapar as liberdades individuais, porque a coletividade é composta por diversos indivíduos que têm os seus direitos fundamentais, que se nós olharmos, inclusive, eu não vou nem falar do direito positivo, vou falar do direito natural, à luz do direito natural. O direito natural é o direito que é inerente ao ser humano.
Então, a liberdade, por exemplo, a liberdade de consciência, a liberdade de crença, Vossa Excelência muito bem falou sobre a questão de nós sermos católicos. Sim, o Papa Francisco falou. Agora, fato é o seguinte, nós não podemos, ninguém pode, nenhuma autoridade pode solapar o direito natural. Destruir o direito natural que é inerente ao ser humano. E no direito natural nós temos muito bem que o Estado ele nem sempre pode intervir na vida privada e, pior, na intimidade. O que está acontecendo é uma violação diuturnamente acontecendo, né? Uma violação do direito à liberdade e principalmente também à intimidade, à vida privada. Quando, por exemplo, existe essa pecha da obrigatoriedade da vacina, que eu reforço, eu não sou contra a vacina, eu sou contra a obrigatoriedade, a imposição, porque infelizmente isso está legitimando a sanha autoritária que tem sido levada a efeito, inclusive por gestores. E qual é a outra alternativa além da vacina? A alternativa, primeiro, eu diria que é instruir a população e agora, com base em um estudo verdadeiramente científico. A lei que muitas pessoas usam para esse período que nós estamos vivendo, né, é a Lei 13.729, né? A Lei, perdão, 13.729. Essa lei que tem sido utilizada muitas vezes, dentro dela, ela tem o mesmo dispositivo, ao mesmo tempo que coloca-se ali a possibilidade da vacinação, também tem nesse mesmo artigo, só que num dos seus parágrafos, o pleno respeito à liberdade, à dignidade, né? Ou seja, os direitos fundamentais. Agora, parece que as pessoas usam de forma seletiva. Quando o Estatuto da Criança e do Adolescente vem trazendo no artigo 14 a vacinação obrigatória, você também se insurgiu, você também é contra esse artigo, você tem uma filha pequena. Eu tenho filho pequeno. Filho pequeno, Eu tenho filho pequeno. De fato, veja, quando a gente fala de vacinação obrigatória, primeiro, a gente está falando de vacinações diferentes. Uma, que é a vacinação que já foi passada por todas as etapas, conclusivas, inclusive, essas que estão aí. Agora, nós estamos falando aqui de outro tipo de vacinação, que é uma vacinação que está em caráter experimental. E qual é a sua alternativa para 600 mil mortes que tem, se não for a vacina? Mas, senador, primeira coisa, porque nós não temos aqui especialistas, seria para um outro debate, já fiz alguns debates sobre isso. A vacinação, pelo que eu tenho entrevistado de médicos já há quase 2 anos, ela não é essa panaceia. Ela não resolve tudo. Tem gente que diz que a queda no número de mortes e infectados não tem diretamente ligação com a vacinação. Mas Lacombe também tem um dado muito importante que foi colocado na justificativa do projeto dele. A justificativa, dentro da justificativa do projeto do senador, ele coloca 2 países como referência, Israel e Dinamarca. Inclusive, Dinamarca, diga-se de passagem, fez a imposição da vacinação obrigatória. E o que aconteceu? Eles voltaram atrás. Dinamarca voltou atrás. Por quê? Porque entendeu que a vacinação obrigatória não era o caminho. E Israel está com uma taxa de contaminação muito alta. Exatamente. Ou seja, a maior taxa de vacinados, ou seja, o maior índice, né, número de vacinados, e na contramão, infelizmente, o que a gente está percebendo são as variantes acontecendo. Por decorrência disso, não sou eu que estou dizendo. Nós podemos olhar, por exemplo, sobre aqueles que não se vacinaram, né? Aqueles que não se vacinaram é que estão justamente estimulando o ambiente para a proliferação dessas variantes. Porque a partir do momento que a gente alcançar, e a gente não está nem aí em 1/4 da população com 2 doses, a partir do momento que a gente alcançar isso daí, certamente a gente vai conseguir conter, né, a proliferação do vírus e das mutações das suas variantes. Pelo menos é o que a ciência defende. Senador, não é verdade, não é verdade. Não é isso que dizem os especialistas na área. Com todo respeito, nós não somos médicos especialistas. Eu sou advogada, Vossa Excelência também é advogada. Mas somos parlamentares e temos essa responsabilidade. Exatamente, temos. E justamente a pergunta que eu faço quem vai dizer, por exemplo, o que é ser preservação do bem comum? Serve ao interesse de quem? Dos lobistas políticos? Porque a gente vai fazer o quê? Nós, enquanto parlamentares, acho que serve ao interesse do setor da cultura, do setor de eventos, mas aí dos que está a revelia da própria dos ciência. Artistas, que ciência é essa? Do turismo, porque é assim que o mundo inteiro está se abrindo para o turismo e o Brasil está agravando a sua crise econômica justamente porque está demorando a adotar o que temos para hoje. O que temos para hoje no mundo, a própria Suíça, falando em voltar atrás, a Suíça era o único país da Europa, do centro europeu, que dispensava, né, o certificado de vacinação. Voltou atrás essa semana. Voltou atrás porque sabe que essa é a única maneira de você ter uma abertura responsável da sua economia. O que eu acho que a gente tem que olhar agora, depois de quase 2 anos, é como esses setores podem ser socorridos, porque o dinheiro do governo, ele acaba, né? Ou a gente vai sofrer ainda mais para poder sustentar isso. Então, a gente tem que achar medidas, e em todos os lugares do mundo, o certificado ele não está sendo usado também de forma banal para qualquer coisa, ele está sendo usado para eventos em que haja aglomeração, né? Por quê? Porque hoje há restrições que impedem esses eventos. Eu acho curioso
com todo respeito, deputada, defender as liberdades quando o que nós vivemos hoje são restrições. Ou Vossa Excelência já se habituou às restrições e prefere conviver com essas restrições por uma questão ideológica, eu respeito, eu não estou satisfeito. Eu preciso olhar para a camareira, para o hold, para o músico, para o artista, para o produtor, para o que move a economia da minha cidade, do meu estado, que é o turismo, que é o setor de eventos, que é o esporte, que é um Maracanã, se não lotado, pelo menos de forma responsável com algum torcedor. Agora, eu fico pensando, por exemplo, no Rio de Janeiro, que é a nossa cidade. O senhor é de Volta Redonda, não? Não, eu sou da capital. Da capital. Então, somos três cariocas aqui. A gente terá restrições em academias. Então, por exemplo, eu sou um dono de academia. Por que o Estado ele tem que decidir quem eu vou receber na minha propriedade, no meu negócio, ou não vou receber? Não é também uma... Bom, a gente já teve várias agressões e várias restrições à nossa liberdade, ir e vir, direito ao trabalho. Ficarem fechadas, né? Será que essa não é uma forma de você abrir para ele, sabendo que ali é um ambiente em que só pessoas ou vacinadas ou testadas negativas será muito mais rentável, ao contrário do que as restrições que ele viveu antes? A pergunta que eu faço é a seguinte, a lei... Estou tentando aqui me controlar. A lei 13.979, que muitos invocam, né? O que a gente vê nessa lei foi justamente o quê? Pegaram emprestado certos institutos, estado de sítio e estado de defesa. Agora, onde que poderia acontecer certas restrições? Nesses dois tipos de institutos. Se a gente estivesse vivendo sob a égide de um estado de sítio e o estado de defesa, o que não está acontecendo. O estado de calamidade é diferente dessas duas hipóteses anteriores. Então, o que está havendo, sim, são restrições. E claro que nós não estamos nem um pouco felizes com as restrições. Aqui, me parece que quem está sendo contra a geração de empregos é justamente aqueles que são os defensores da obrigatoriedade da vacina, porque não querem que os vacinados, que os não vacinados, de fato, tenham direito a trabalhar. Por quê? O que nós estamos assistindo no Rio de Janeiro, inclusive, em outros municípios, em outros estados, inclusive, é que os não vacinados eles estão tendo seus direitos tão solapados que eles estão sendo punidos, estão sendo impedidos de trabalhar, até mesmo, em alguns casos, de ingressar à igreja. Isso é ferir o direito natural. E agora o Estado pode intervir dessa forma, na nossa intimidade. Mas essa é a relação hoje sem o certificado. Com o certificado, a pessoa poderá, testada, negativa, entrar na igreja tanto quanto um vacinado, não acha? Mas qual é a eficácia da vacina? Aí é que está. Nós estamos falando de uma divergência médica. Eu e Vossa Excelência, nós dois somos advogados, nós não somos médicos especialistas. Esse debate foi travado no âmbito da classe médica. A vacina é o que temos. E sabe o que nós temos, senador? Sabe o que nós temos hoje, senador? Veja, é curioso, né? Vou falar agora do ponto de vista jurídico e depois entrar na questão dos médicos. Veja, nós temos o Instituto, né? No direito penal, que é o quê? O Instituto do indúbio pro réu. Então, na dúvida, se determinada pessoa, de fato, cometeu um determinado ilícito, o que se faz? Vai mantê-la presa? Vai mantê-la com a privação da liberdade ou ela vai ser colocada em liberdade? Ela é colocada em liberdade, na dúvida, indúbio pro réu, né? Agora, eu pergunto, em relação aos vacinados, os vacinados, eles podem ter, então, essa liberdade individual, né? Ele que não quer porque está se sentindo inseguro, não é porque ele seja contra a vacina. Mas muitas pessoas que hoje não se vacinam é por insegurança, porque não estão percebendo a eficácia. E aí que está, quem responde essas perguntas? O tempo de imunização, o lockdown, cadê a eficácia do lockdown? O toque de recolher, isso demonstrou eficácia? Vossa Excelência falou, por exemplo, de Israel. Agora, há um equívoco no seu argumento, sinceramente. Por quê? Porque ali há o maior índice de vacinados e são eles que, de algum modo, estão facilitando, por assim dizer, né, também a proliferação das variantes. Então, há uma relação de causa e efeito. A pergunta que eu faço, quantas pessoas serão necessárias que morram, né, para que a gente fale tanto do bem comum? Porque é aquela história, né? Por exemplo, eu como pró-vida, Vossa Excelência bem lembrou, eu sou pró-vida. De fato, para mim, todas as vidas importam. Se um nascituro, se um bebezinho, né, nós sabemos que a vida começa na concepção por evidência científica. Então, se um bebezinho ele pode morrer, né, graças a alguns que são os promotores da cultura da morte, eu vou fazer de tudo para lutar por essa vida. Agora, também se aplica em relação à vacina. Porque muitas pessoas, depois de vacinadas, estão tendo efeitos adversos. Ninguém fala sobre isso. Aqui encerra esse debate. É seletivo o debate? A Covid é que mata. A vacina, você não pode pegar exceções e transformar em regras. O que eu vejo pelos dados é que sem a vacina somos quase 600 mil óbitos, temos quase 600 mil óbitos. Com a vacina, esse número vem caindo, e isso é no mundo inteiro. Inclusive, nos Estados Unidos, o estudo mostra que aqueles que ocupam os leitos hoje são justamente os não vacinados. Podem morrer mesmo pessoas vacinadas? Podem. Eu me lembro do presidente, quando lá no início fez graça e disse que era uma gripezinha.
Foi um erro, um grande erro de comunicação. Uma gripezinha, dele, né? se uma pessoa como ele, com histórico de atleta, Mas se a gente infectasse. viu que muitas A primeira pessoas... pessoa de quem eu ouvi isso foi Davi A Wipers. gente viu que muitas pessoas com histórico de atleta perderam suas vidas. Sim, a primeira Aqui pessoa de quem eu ouvi acontece. isso foi Davi Divisão Wipers, diretoria. em janeiro de 2020, no Não, meu antigo programa na pois Band. mas aí que está agora sim, talvez essa frase se encaixasse melhor. Por quê? É possível que uma pessoa pegue uma gripe, vou falar da gripe comum, é possível que uma pessoa evolua para uma pneumonia e se recupere. E é possível que uma pessoa evolua para a pneumonia e venha ao óbito. Agora, com a vacina, exatamente, ela não vai evitar que você se contamine, mas ela provavelmente vai evitar que você chegue ao óbito. E se a gente Não é conseguir, verdade. no seu discurso, evitar uma vida, né, garantir uma vida, Não é verdade, já sim. é, sem dúvida nenhuma, um ganho enorme. E, na verdade, no caso da vacina, né, aí a gente até sai um pouco do PL, porque, de novo, o PL é de vacinação e testagem, né? Então, eu acho até que está alinhado com o que a deputada pensa, porque no PL 1674 não tem restrição a não vacinado, a não ser que ele seja positivado, porque o positivado tem que estar no hospital ou em casa. Eu fico pensando... Não é verdade, senador. Sabe por que não é verdade? favor. Vou dizer uma questão muito importante. Até Vossa Excelência levantou isso e aqui vou rememorar. Veja, os vacinados, né? Vossa Excelência falou. Primeiro, nós não temos garantia de que são imunizados. E eu pergunto, lá no Rio de Janeiro, quando aquela promotora de justiça... Thaís ela, Passati. exatamente. Ela morreu, ela estava grávida, ela tomou a vacina e morreu. Quer dizer, essa morte poderia ter sido evitada. Logo depois do que aconteceu, a Anvisa voltou atrás e passou a recomendar que as gestantes e lactantes não mais fossem submetidas à AstraZeneca. Então, quer dizer, quantas mortes mais nós, de fato, teremos de presenciar? Mas, de eu novo, acho que as você mortes trata a exceção poderão ser como evitadas. regra. Não é exceção, senador. Quantos A efeitos regra diversos? é a gente ter evitado quase 600, né, o poder, né, não repetir mais 600 Mas mil quem garante mortes. que foi a vacina e não foi a imunidade de rebanho? A imunidade natural? Porque muitas pessoas foram acometidas pela Covid. Olha, Isso antes mesmo da A ciência vacina. e o Papa vem garantindo que é a vacina. Mas eu quero ouvir os especialistas. Nós não somos... Quantas pessoas nós atendemos de pacientes? Eu e Vossa Excelência, nós não atendemos ninguém, porque nós somos advogados. Agora, eu tenho certeza que se Vossa Excelência conversar com aqueles que estão no fronte de batalha... Por exemplo, vou citar um caso aqui. O doutor Zeballos atendeu mais Esse de 3 mil... é um que diz que a vacinação não é a panaceia, não é a solução de todos os Exato. problemas. Ele atendeu mais de 3 mil casos, né, de pacientes com Covid. E detalhe, a maioria vacinados. Agora, E com Covid, e muitos foram levados ao óbito. E aí, a vacina impede? Deixa eu levantar uma questão. Digamos que a vacina, apesar de não ser verdade, evitasse contaminação, se ela é tão boa assim, por que não é possível o convencimento? Em vez de uma PL, de um projeto de lei, de uma obrigatoriedade que não deixa de ser, restrições a algumas pessoas, criação de castas, por que não usar do poder de convencimento da população? Aliás, no Brasil, as pessoas, de um modo geral, querem se vacinar. Quando o próprio presidente, sobre um projeto do líder no Senado, do partido da sua base, no dia seguinte vai ao Twitter e de forma com completo desconhecimento do texto da lei, diz que o projeto obriga a vacinação, ele já faz com que o resultado do requerimento de urgência na Câmara dê empate, que foi o que deu, 232 votos a favor, 232 votos contra, o que mostra a importância, na verdade, Cris, desse debate que nós temos. Então, eu acredito a isso. Agora, o que a gente tem hoje é a vacina, e eu não conheço nada além da vacina para evitar as 600 mil mortes que nós tivemos até hoje. E quero lembrar aqui, e aí eu acho que isso é importante, quando eu digo que o certificado, ele é a possibilidade, eu falo que é o passaporte da liberdade para esses setores que estão em lockdown desde o início da pandemia. Esses setores precisam. E o projeto, ele é temporário. Por quê? E eu quero deixar claro, até vi o Marcel Van Hatten falando, não, porque isso vai ser eterno, chips, pessoas teleguiadas e o governo vai ficar dominando as pessoas. Lógico que não. Não leu o projeto. O projeto é temporário, é só durante a pandemia e por duas razões. Primeiro, porque acredito que com a vacinação, ainda que não seja 100%, né, a gente possa alcançar algum tipo de imunidade da nossa população. E segundo, porque a ciência é incrível. A gente, em 2 anos, conseguir desenvolver uma vacina, só o ser humano com a graça de Deus. E por quê? A gente vai evoluir sim para um medicamento. E certamente quando isso acontecer, ou uma coisa ou outra, ou a vacinação ou o medicamento que virá, né, certamente não vai ser mais necessário nenhum certificado. Ele é um instrumento necessário para que a gente abra com responsabilidade
hoje a nossa economia. Porque aqui nessa mesa a gente possa estar com pessoas testadas negativas ou vacinadas. Porque se tivesse uma pessoa positivada aqui, acho que nem o Lacombe deixaria sentar aqui na mesa conosco. Mas qual que é a frequência da Deveria testagem? estar num hospital ou em casa. Mas qual que é a frequência da testagem? A testagem ela serve para o seguinte: você quer ir a um jogo de futebol, você vai fazer o seu teste para ir ao jogo. Você quer ir ao sambódromo no carnaval, você vai fazer o teste para ir no sambódromo. Se você se vacinar, é gratuito, vai sair muito mais barato, não tenho a menor dúvida, porque nada é mais barato do que o gratuito. Agora, mesmo que você queira, você quer ir a um evento, você quer viajar para fora. Eu tenho agora, Lacombe, um seminário importantíssimo sobre o projeto da Sociedade Anônima de Futebol, que nós aprovamos, inclusive no Congresso Federal, que eu relatei. É um seminário em Lisboa. Importantíssimo esse seminário para a gente falar da nossa legislação, trazer recursos, investimentos para cá. Até semana passada eu não sabia nem como é que eu ia entrar lá. Agora eu vou entrar com teste. Né? E agora, olha que coisa engraçada, Cris. Eu queria realmente entender, um dia eu vou perguntar ao ministro da Saúde, para que ele fez o certificado do Conect SUS? Porque ele não era nem com QR Code. Depois da nossa sessão de debate no Senado, antes da aprovação do projeto, o Conect SUS evoluiu. Ele foi para o QR Code, ele é exatamente o documento europeu. Né? E, ao mesmo tempo, eu vejo o ministro da Saúde dizer que ele é contrário ao certificado de imunização. Então, eu realmente, não sei se a Cris vai poder responder, mas para que ele inventou isso, se não é justamente para ser usado pelas pessoas vacinadas e testadas, porque lá prevê o teste também. Mas, pois é, senador, a grande questão, eu volto nela, é qual é a garantia que nós temos da imunidade, porque Vossa Excelência, inclusive, mencionou que existe, né, uma diminuição no número de casos à medida que houve um aumento da vacinação. São dados. Mas, então, são dados. Então, eu pergunto, se estamos falando aqui com base em evidência científica, já que a própria lei 13.979, vou repetir várias vezes, porque as pessoas estão usando essa lei para legitimar o autoritarismo, inclusive, de gestores, né? Eu pergunto, se essa lei 13.979 fala muito bem ali que pode haver, né, ou seja, há uma possibilidade da vacinação, inclusive ser obrigatória, enfim, de modo geral. Agora, nesta mesma lei, fala da necessidade da evidência científica. Eu pergunto, se nós nos preocupássemos realmente muito com a ciência, por que não foi oportunizado um amplo debate com especialistas, com aqueles que estão no fronte de batalha? Me parece que hoje há uma conveniência muito grande. Vossa Excelência fala de ideologia, mas é aí que está. A maior evidência são os nossos olhos. A gente olha a realidade e a gente percebe que as pessoas estão inseguras porque a elas não foi dado o dever de informação. Ninguém fala, por exemplo, dos efeitos adversos. A gente falou de um caso específico, emblemático, né, da promotora que faleceu. Também há outros casos. Ontem mesmo, eu recebi... Bruno Oscar Graff, menino de 28 anos, ele de que eu ia fazer Blumenau. referência, Lacombe. Exatamente ele. Eu recebi ontem no meu WhatsApp, curiosamente, recebi ontem um menino de 28 anos que estava pronto, parece que para casar. Ele se submeteu à vacina. O que aconteceu? Logo depois, ele desenvolveu um AVC hemorrágico e faleceu. Ou seja, vidas podem ser poupadas também. E aqui, o que nós queremos? Nós, de novo, nós não somos antivacina. Agora, o que nós queremos? Um debate maduro, um debate sincero, feito, inclusive, pelo Ministro da Saúde. Né? O Ministério da Saúde tem também, obviamente, grande parte, até porque a gente tem que fazer um trabalho de cooperação da sociedade. Isso, sim, é bem comum. Instruir. A nossa Constituição Federal tem como cláusula pétrea, inclusive, não só a liberdade de manifestação de pensamento, liberdade de consciência, de crença, né? Cláusulas pétreas, liberdades individuais, mas também o dever de informação. Agora, é incrível, né? Porque as pessoas que destoam do debate, eu vi muito bem ali na CPI da Covid, que foi, desculpem a expressão, o espetáculo circense. Ali, grandes especialistas, como, por exemplo, a doutora Nise Yamaguchi, ela foi ridicularizada, foi ultrajada. Isso ensejou até mesmo uma moção de repúdio da nossa parte, porque o tratamento que foi conferido a ela foi extremamente vexatório, absurdo. E uma mulher que tem anos de experiência. Né? Quantos infectologistas, imunologistas, epidemiologistas foram simplesmente silenciados, foram censurados, perseguidos? Ali eles falavam de tratamento precoce, e o que foge bastante aqui do PL 1674 Mas eu não estou falando de tratamento precoce necessariamente, estou falando de modo geral. Eu acho ao contrário, Cris, por isso eu queria até elogiar o Lacombe e a sua presença aqui, porque é muito importante. Agora, eu acho que a gente tem nesse debate muita informação. Né? Vejo veículos de comunicação
vejo especialistas contra, a favor da vacina se manifestando. Agora, o que eu vejo são os dados. Enquanto a gente conseguir segurar o número de óbitos, a gente não tem por que não acreditar na vacina. Eu acho que a gente não pode transformar a exceção, né, de alguns casos que levaram ao óbito pela vacina em regra, quando a maioria dos vacinados não. Porque isso não é uma coisa só no Brasil, isso é no mundo inteiro. Isso é uma diretriz da OMS, do Papa, de todo mundo. Então, hoje, o que a gente tem é a vacina. Agora, o que eu sei sim, Cris, é que esses setores da nossa economia, da cidade, do estado do Rio de Janeiro, que é o nosso estado, eles precisam abrir. E abrir de forma responsável, né? Porque senão vai virar, aí sim, vai virar uma panaceia social. Eu sinto falta de base científica para muita coisa nessa pandemia. Para o lockdown, por exemplo, não há comprovação científica de que funciona, senão a gente não teria tantos países que fizeram lockdowns pesados, entre os com mais mortes por milhão. E aí eu trago uma outra questão das leis municipais, por exemplo. Para eventos a partir de 500 pessoas, de 500 pessoas para cima, vamos exigir. Isso me preocupa. Como é que se chegou a esse número de 500? A gente acaba tendo situações de tentativa e erro, ou simplesmente de tentativa. Eu vou deixar a Cris à vontade para falar do decreto da nossa cidade, mas eu quero só dizer que o que me preocupa é justamente na falta de uma legislação federal, que a Câmara, inclusive, tem a oportunidade de aperfeiçoar. Se ela quer restringir esse uso desse certificado somente para eventos acima de tanto e tal, ou quer jogar para os municípios fazer a lei, eu acho que a Câmara tem todo direito, até porque nós estamos aprendendo a viver com isso e tentando achar as nossas soluções, né? Nós somos hoje, Cris, lideranças adaptativas a esse momento, e o Brasil precisa, sim. Então, a gente pode ajustar a lei? Pode, nenhuma lei nasce perfeita. Agora, eu me preocupo, sim, com a quantidade, na ausência de uma liderança, de uma lei federal, o que eu tenho visto, os municípios que estão abrindo a economia de forma responsável, e cada um com seus decretos. Então, aqui em São Paulo, você tem um aplicativo de São Paulo, né? Não é o Conecta SUS. No Rio de Janeiro, será que vai ter outro? São 5.000 e tantos municípios. Então, na falta de uma liderança nesse processo no âmbito federal, eu acho que a gente deveria superar a discussão ideológica e ir para o terreno do prático. Eu não sou zero ideológico, sou prático, tem aí setores precisando abrir, tem pessoas vacinadas e negativadas que estão em casa, né? Ou a gente acredita na vacinação, gasta esse dinheiro, CPI, então quem está vacinado e quem está negativado vai para a rua, vai trabalhar. Não dá para a gente fazer tudo isso vacinado, negativado, junto com positivado dentro de casa. Positivado vai para o hospital. Mas me preocupa isso, essa infinidade de legislações municipais, somos 5.000 e tantos municípios, né, na ausência de uma liderança federal. Pois é, mas a nossa preocupação nesse sentido é comum, né? Eu me preocupo muito também com a geração de empregos, mas também, obviamente, me preocupo com a preservação das vidas. E nós não podemos sonegar informação ao povo. Ou seja, nós não podemos impedir que o povo, né, eles tenham acesso à informação. E é por isso que eu estou também trazendo dados de especialistas, de pessoas que lá na ponta estão trabalhando, né, liderando exatamente movimentos para trazer instrução às pessoas. Né? Por isso que eu falei, a ciência, o que a gente às vezes fica assim, evidência científica. Sim, nós temos que trabalhar com evidência científica, mas cadê a comprovação científica? Sobretudo da vacinação. Vossa Excelência está voltando no PL, o que eu acho ótimo, né? Se a intenção for realmente essa, né, de geração de empregos, acho excelente. Agora, a gente também não pode querer que, infelizmente, o resultado seja que os não vacinados, eles vivam ali com seus direitos restritos e mais, eles vivam, como eu falei, com eu diria, uma desumanização do ser humano, né? Porque é o que está aparecendo. Às vezes, hoje, não só do ponto de vista do seu projeto, não, viu, senador? Estou falando no sentido genérico. Nosso país, eu também sou contra a ideologização da forma que está posta. É claro, né? Nós temos nossas convicções pessoais, isso é natural, né? Nós temos, de fato, nossas crenças. Agora, me parece que a própria vacina, de algum modo, né, ela cai em descrédito quando as pessoas ficam com receio, os vacinados ficam com receio de que um não vacinado possa transmitir o vírus, porque a vacina me provou que não impede nem a transmissão do vírus, tampouco o óbito, né? Como citamos aqui, 2 casos emblemáticos. Né? Então, assim, a gente precisa trazer o debate para a sua centralidade. Né? A gente precisa, sim, falar sobre projetos. Agora, me parece que há também um agigantamento, talvez um excesso, um abuso, né, muito grande quando leis, né, positivas tentam aviltar o que eu disse, eu repito aqui, o que é o direito natural. Né? A liberdade, por exemplo, é um direito natural. Né? A liberdade de escolha, por exemplo. Hoje nós vemos o quê? Pessoas que
vão ser colocadas na fila para vacinação, mas algumas dizem, olha, eu não quero determinada vacina. Ah, ela não tem o direito de escolher. Por que ela não tem o direito de escolher se as características da vacinação são diferentes? Nós temos, por exemplo, a AstraZeneca, a Janssen, características de vetor viral, enquanto que a Pfizer é a manipulação, de fato, genética, é RNA mensageiro. Né? Ou seja, são características distintas. E isso também pode impactar em decorrências distintas. Né, consequências distintas. Nós não podemos negar isso, anular isso. A gente vai fazer o quê? Vai calar e vai cancelar a pessoa que destoa do debate? Né, então, o que me preocupa muito é exatamente isso. Nós, nesse sentido, pelo que Vossa Excelência está falando, ótimo, né? Nós convergimos naquilo que há de melhor no sentido da geração de empregos, buscarmos realmente melhorias e o combate verdadeiro à pandemia. Isso é ótimo. Agora, nós não podemos, de forma nenhuma, reduzir, né, e tentar relegar a último plano, ou então até mesmo anular ou cancelar aqueles que, de fato, têm alguma opinião divergente. E mas é isso você que compreende que o projeto não faz isso, a partir do momento que ele permite o teste até para aqueles que não queiram ser vacinados. Até eu discordo, tá? Eu acho que a gente tem que acreditar na vacina, me vacinei com a Janssen, como você também coloca o seu discurso, mas também se vacinou, né? Provavelmente até o Lacombe. Mas o que eu quero dizer é isso, o projeto, ele é muito mais, ele tem uma amplitude maior até do que os decretos municipais. Mas essa testagem tradicional, falando sobre isso, a testagem teria que ser feita de quanto em quanto tempo? Mas é isso, vai ter o jogo de futebol, eu quero ir ao jogo, eu vou lá e testo antes, aliás, já está sendo assim. Eu entendo já que seja assim, eu quero viajar para a Europa. Aliás, hoje, se você para alguns países for viajar, é o que vão te exigir, e você vai fazer, porque você precisa viajar de lazer com a sua família, de negócio, de trabalho, que a gente continua viajando a trabalho, embora o mundo virtual nos aproximou, seja muito bom, né? Mas você vai fazer o teste e vai viajar. Mesmo vacinado hoje, né? Os países estão exigindo a testagem para você embarcar. A testagem é muito positiva também para o governo, a gente tem que trabalhar em cima de dados. Eu digo isso desde o início da pandemia. Os testes deveriam ser em massa, os testes deveriam estar disponíveis às pessoas que quiserem naturalmente, né, fazer, e esses dados eles são importantes para as políticas públicas, para que a gente possa ver numa determinada região do estado se ali está tendo um contágio maior do que em outra região, o que uma região fez que conseguiu reduzir e outra não. A gente só consegue fazer isso com dado. Né? Então, o fato de você ter, junto com a vacinação, a alternativa da testagem, a vacinação é gratuita, né? Mas a testagem que tem um custo, você não vai se testar todo dia, mas se você tiver um compromisso que te exige, que você queira também, que se você também não quiser, fique em casa e não faz o teste, né? Mas aí que está, aqueles não vacinados dentro do PL 1674, eles estão também com seus direitos garantidos no sentido da liberdade do seu IV. No Rio de Janeiro, a doutora Tereza Castro Neves, né, ela deu e deferiu uma liminar de uma pessoa que pedia para não cumprir o decreto e, além de citar a DIN 6587, que diz que a vacinação ela é obrigatória, mas não é forçada, né, mas que o Estado tem instrumentos para induzir que se faça, como, aliás, a UECA, o Estatuto da Criança e Adolescente já falava a mesma coisa, né, permite isso. Então, eu acho que nessa discussão eu prefiro ser prático e prefiro, nesse instrumento, que tenha sido adotado mundialmente, que é temporário. Vai chegar um momento que vão falar, não, já vacinou tantos por cento, não precisa mais, já veio um remédio que não precisa da vacina e a gente vai superar. Eu sou otimista, Cris, a gente vai superar tudo isso. Senador, de colocar no mesmo balaio essa questão que Vossa Excelência mencionou da vacinação, entre aspas, obrigatória para crianças, né, justamente. Mas isso não está na lei, isso é uma... Não, no Estatuto, Vossa Excelência mencionou o Estatuto. Por quê? Porque são tipos diferentes, né? A gente tem aí pouquíssimo tempo, né, de vacinação contra a Covid. Mas a vacina que não publicou nem a fase 3 de estudos. Não tem. Todos os estudos de vacinação, todos, são inconclusivos. Como submeter as pessoas? Então, Vossa Excelência é contrário à obrigatoriedade, certo? Ser humano fantástico de ter, em 1 ano e meio, descoberto uma vacina para algo que ele nunca viu antes. A gente tem que acreditar neles. A gente tem que acreditar neles. O senhor não acha que uma vacina, como essas vacinas que a gente tem, talvez acabem desacreditando as outras vacinas, essas sim desenvolvidas no tempo necessário, com todas as fases, todos os estudos? Acho que não. Acho que as campanhas de vacinação já atendem aí o universo
satisfatório do que... Agora, realmente, porque é uma vacina se há que não um imuniza, movimento de evita antivacinas contra a vacina, aí ele pode, mas não porque talvez não tenha tanta segurança como o discurso diz nessa ou naquela vacina, né? Eu acho que isso não prejudica as campanhas de vacinação e acho que em breve a gente vai ter, todo ano a gente vai ter que se vacinar para a Covid, até que venha o remédio e virá. Pois é curioso isso mesmo, porque Vossa Excelência, inclusive, falou, né, de que vários países estão adotando. Por que eu acho o movimento curioso? Porque me parece que está havendo, de fato, uma agenda global, né? Agora, muito sob o pretexto de se combater a pandemia. Eu espero que, de fato, sejam interesses verdadeiros, genuínos. Agora, também há interesses escusos, isso que me preocupa muito. Como também deve preocupar, né, aquela pessoa que vai se submeter. Agora, o nosso próprio, se a gente for falar de lei, direito positivo, o próprio Código Civil já diz no seu artigo 15 que, por exemplo, ninguém deve ser obrigado a se submeter, por exemplo, a um procedimento cirúrgico, uma intervenção cirúrgica. É um tratamento de A saúde. um tratamento médico. Ninguém é obrigado. Agora, engraçado que para a Covid pode. Ninguém é forçado, obrigado Não, sim. agora, me explica isso, né? Eu sei que o STF falou, né, que não será obrigatório, ou melhor, será obrigatório, mas não forçado. Me explica isso. Porque os meios que estão à disposição me parece que muitas vezes são coercitivos. É o convencimento que o Lacombe disse que é importante, e aí entra a ciência, né? E eu, de novo, digo, eu acredito na ciência e no Papa. Né? O que eu acredito nesse processo todo. E se ambos dizem que a vacina é o caminho e não há outro, ao contrário da vacina, o que resta são hoje 600 mil mortes, eu continuo acreditando e acredito que você também. O senhor citou os países da Europa, mas a gente tem visto muitos protestos, principalmente França, Na França Itália, tem um grupo muito grande e Grécia, antivacina não, contrários à obrigatoriedade. Você não teme que a gente tenha o mesmo movimento no Brasil, de alguma forma? Não, esse movimento já existe, eu acho que isso faz parte de todo o processo democrático, inclusive até nas nossas divergências aqui nessa mesa de debate, eu acho que a gente está construindo, descobrimos, por exemplo, convergências, eu e a Cris, embora aqui no início da placa dissesse um pró e o outro contra, temos convergência. Eu acho que isso faz parte da democracia, eu tenho na minha página, desde quando eu, como autor do projeto, lancei, eu tenho na minha página recebido muitos ataques, muitos robôs, é verdade, mas muitas pessoas anti-vacinas e pessoas que não são anti-vacinas, mas que compreenderam errado o projeto, porque acreditaram no que o presidente, né, por ignorância, falou, de que o projeto obriga a vacinação. Não. Projeto, eu até chamo, é certificado de vacinação e testagem. Você, por algum motivo, não foi vacinado, você continua devendo ter o seu direito, como diz a Cris, também convergimos nisso, de ir e vir garantido. Acho só que quem está positivado, não. Esse precisa de tratamento de saúde. E é esse grupo único que a gente quer justamente preservar na hora que a gente exige na lei para alguns eventos, shows, jogos, né, o certificado de vacinação e testagem para aqueles que podem, né, transitar sem maior risco entre nós. Então, Vossa Excelência é contra a obrigatoriedade da vacinação, correto? O projeto ele não trata disso. Eu sou absolutamente a favor do cumprimento da lei e hoje tem a decisão da DIN 6587 que obriga a vacinação, mas não força. Assim, o que eu estou fazendo aqui é o trabalho de convencimento de quem nos assiste de que a vacina é o melhor instrumento que a gente tem hoje. Vacine-se. Aliás, como é o slogan do Papa, vacinem-se. Então, na verdade, de novo, estamos aqui diante de uma divergência, porque mesmo aquele que mencionou que a vacinação ela é obrigatória, mas não forçada, me parece que dentro dessa linha de raciocínio também está contra a própria Constituição, que garante como valor supremo a liberdade, inclusive de escolher, verdade individual. Não, mas ele não força, ninguém vai ser amarrado para ser vacinado, porque aqui é um país democrático. Mas se são impostas muitas restrições a essa pessoa de circulação, locais que ela não poderia Ela vai poder fazer o teste dela se ela quiser frequentar. Vamos falar a verdade, em lugares públicos, isso não é exigido abertos. Ninguém vai exigir para a pessoa ir para a praia, né? Mas, por exemplo, para ir para uma partida de futebol, para ir para um evento, para ir para um show, para um lugar onde há aglomeração, para alguma feira, por exemplo, de negócios, né? Pode ser, sim, exigido isso. E você vai decidir se você quer se vacinar, que é gratuito, ou não. Se você quer fazer o teste porque está a fim de ir à feira, você vai lá, faz o teste e vai à feira. Se não está a fim de ir à feira porque não quer fazer o teste, fica em casa. É o que tem dito aí, né? Infelizmente, também, esse eu acho que é um ponto de convergência nossa, o tal do fica em casa. Só que o fica em casa pega todos. Pega quem se vacinou, né? Pega quem está negativo. E eu me debato contra isso.
Aí vou me posicionar desde o início, defendi o isolamento vertical, como a gente sempre fez historicamente, aliás, né? Dos infectados, das pessoas suspeitas, de quem conviveu com os infectados, mas infelizmente o STF apontou para outro caminho. Eu só acho que estão negando muitas vezes a imunidade de rebanho, né? O que eu ouço de muitos especialistas, de médicos, vou repetir, que estão no fronte de batalha tratando pacientes com Covid, porque não adianta, nós queremos jogar na lata de lixo pessoas especialistas, de renome inclusive, né? Não são cantores, são pessoas de renome que estão estudando a doença, são infectologistas, imunologistas, embora possam divergir. Então é aquela história, eu citei o indúbio pro réu, né? No caso do direito penal, aqui eu cito, né? No caso da vacina, por exemplo, se a classe médica existe essa divergência, que Vossa Excelência mencionou, então por que obrigar a todos a se vacinar? Né? Por que não dar o benefício, entre aspas, da própria dúvida? Na média há uma certa convergência. Aliás, no âmbito médico, né, a gente sempre ouviu, né? Você se consulta com o médico, depois vai ouvir a segunda, a terceira opinião. Né? A divergência entre tratamentos, procedimentos é algo absolutamente tolerável dentro da medicina. A questão é que há uma convergência da grande maioria de que a vacina é segura e que ela é capaz de evitar os óbitos que hoje aqui no Brasil já alcançam 600 mil mortes. Bom, a gente vai fazer um intervalo bem rápido agora e volta daqui a pouquinho para a parte final aqui do nosso debate. O intervalo é bem rápido, até já. Estamos de volta para a parte final do nosso debate, agora com Lacombe Fogo Cruzado, debate sobre passaporte sanitário com a deputada federal Cristo Nieto e o senador Carlos Portinho. Deputada, começo com a senhora, nós temos esses minutos finais, então vamos encaminhando para as considerações finais. É possível controlar a doença, controlar a Covid sem controlar as pessoas, sem controle social? Eu entendo que sim, eu acho que esse deveria ser o caminho, né? Por isso, eu repito que esse debate ele precisa ser travado, claro, de forma totalmente democrática. Ele precisa ser travado não só no parlamento brasileiro, mas a gente precisa oportunizar que esses debates aconteçam com especialistas que não tenham conflito de interesses. Porque me parece que, infelizmente, hoje, há muitos políticos lobistas que militam, né, em favor da obrigatoriedade da vacinação, né, e esses que têm conflito de interesse. Então, a gente deve ouvir pontos divergentes e não tentar cancelar, neutralizar, né, anular aqueles que pensam de forma diferente. Porque, inclusive, seria até algo que a Constituição diz que não poderia acontecer, porque a Constituição diz que tem todos, né, tem o dever de informação. Então, para tratar do ponto de vista da vacinação, todos devem ser devidamente informados com fontes fidedignas e seguras. E a pessoa precisa, pela sua autodeterminação, ela precisa saber, efetivamente, né, o que de fato vai ter, poderia ocasionar de efeitos adversos para saber e para ela escolher se ela vai ou não tomar vacina. E aqui eu chamo a atenção para gestantes, lactantes e puérperas. Recentemente, a nossa Câmara dos Deputados aprovou com unanimidade, não com o meu voto, porque então não foi tão unânime assim, né? Foi porque foi a votação simbólica, mas eu fiz questão de registrar meu voto contrário. Veja, eu estou aqui falando na condição de lactante. Eu, particularmente, não me sinto segura de tomar uma vacina. A Anvisa já recomendou que, de fato, a AstraZeneca não pode ser administrada para lactantes, gestantes e puérperas da mesma forma, por exemplo, a Janssen, que acredito que seja no mesmo vetor viral, né? Agora, eu pergunto, quantas pessoas, quantas mulheres tomarão a vacina? E eu digo mais, a preocupação maior é porque ainda não teve um lapso temporal para definir, para saber exatamente o que acarretará nessas mulheres que tomaram a vacina. Porque, como a gente está vivendo essa pandemia de tanto tempo, né, infelizmente, o que nós temos? Mulheres que estão tomando a vacina grávidas, mas ninguém sabe o que vai acontecer depois. Muitas mulheres que eu fiquei sabendo perderam seus bebês logo após tomarem a vacina. Então, é uma temeridade, e aqui eu preciso dizer, é uma temeridade, em especial, e aqui eu não estou falando a Cris não está falando, porque de fato eu não sou médica, eu até digo que eu sou inepta e inapta para falar do ponto da vacinação, eu falo apenas o que me dizem os médicos, os especialistas, eu falo de leis. Se eu for falar de lei, com certeza, né, a Constituição Federal, as leis positivas que nós temos, todas elas, principalmente à luz da nossa Constituição Federal, eu vou dizer que a obrigatoriedade da vacinação é inconstitucional. Mesmo que a Suprema Corte tenha decidido de forma diferente, eu digo que aquilo também é inconstitucional, porque a nossa Constituição fala das liberdades individuais.
E o próprio STF também deve observância e obediência à nossa Constituição Federal. A não ser que a gente tenha, por exemplo, uma Suprema Corte que seja a própria Constituição, como a gente tem visto por aí. Então, eu preciso fazer esse apelo para que a gente realmente estude, para que a gente vá até as fontes fidedignas, para que a gente se debruce nesse debate de forma isenta, inclusive do ponto de vista ideológico. Eu não estou aqui falando apenas para colocar uma ideologia. Não, eu não estou observando pelo viés ideológico. Eu estou aqui falando apenas como alguém que é pró-vida e quer preservar vidas. E como disse o nosso senador aqui presente, realmente a preocupação é também com a geração de empregos, mas não podendo colocar nenhuma vida em risco. Então, a gente precisa ter essa garantia para que a gente possa também avançar e combater a pandemia, mas não trazendo esse controle social como a gente está vendo hoje. Senador, o senhor não vê ataques à nossa Constituição, por exemplo, quando todo mundo foi trancado em casa, direito de ir e vir, direito ao trabalho, uso obrigatório de máscara, vacinação obrigatória, ainda que o projeto não seja exatamente isso, como o senhor diz? Não, de forma alguma. Eu acho que o ser humano ele viveu uma experiência nunca antes vivida, né? E a gente teve que se virar, e eu quero me lembrar aqui do início da pandemia, que a gente realmente não tinha nem máscara, nem gel, né? A gente não sabia nada disso. E o ser humano é fantástico, Lacombe. O ser humano, ele conseguiu, em tão pouco tempo, além de adotar medidas preventivas, né, para sua defesa, né, ele não ia conseguir, Lacombe, ficar trancado na caverna, ele ia precisar sair, né, ele ia precisar ir à caça, porque ninguém aguenta. Setores da nossa economia que estão em lockdown desde o início, setor de eventos, de esporte, de turismo, né? Você privado, muitas vezes, poder fazer uma viagem a trabalho internacional, uma viagem a lazer, assistir uma partida de futebol. Lembrando que o lockdown também trouxe repercussões, né, também no psicológico das pessoas, né? Já estamos aí há quase 2 anos nessa, né? Muitos querem voltar a um show, né? Os artistas precisam, os produtores precisam, a camareira, o hold que carrega os instrumentos do músico, ele precisa. Então, nós precisamos hoje de lideranças adaptativas, que se adaptem a esse momento. O programa que rodava antes não roda mais. E tudo isso será temporário, porque sou um otimista. Nós vamos vencer essa pandemia, o ser humano com o seu brilhantismo, a ciência, os pesquisadores que alcançaram em tão pouco tempo a vacina, né, a vacina que está reduzindo o número de mortes. Sim, são dados, são números, né? Ela vai evoluir, a gente vai chegar a um medicamento, a gente vai chegar à vacinação de um percentual grande de brasileiros que vai poder dispensar até o certificado de imunização e testagem. Mas hoje, para a abertura da economia, responsável é o que temos, né? E ele não restringe, Lacombe. As restrições, se você já se acostumou, desculpa, eu não estou acostumado. Eu não vou suportar ter toque de recolher como em Sergipe depois de 10 da noite. Eu não vou suportar ter rodoviárias fechadas, porque se investimos na vacina, né, se podemos fazer a testagem, mesmo para aqueles que não se vacinaram, precisamos de um certificado que garanta exatamente o inverso, garanta a nossa liberdade, a liberdade dos vacinados, dos testados negativos, porque aqueles que estão positivados, esses sim, precisam ficar em casa e aos cuidados do médico. Então, o que eu posso dizer, Lacombe, para encerrar é, eu acredito na ciência e, como católico, acredito no Papa, né? E acredito no ser humano, ele é fantástico e a gente vai superar essa com a vacina, que é o que nós temos para hoje. Consulte o seu médico e, se recomendado, vacinem-se, como é o slogan do nosso Papa. Deputada, 30 segundinhos. A questão do passaporte sanitário, eu sinceramente acho, senador, que a tônica do projeto, né, embora Vossa Excelência tenha dito, tenha trazido aqui para o debate uma questão, eu acho que não foi bem o entendimento e, sinceramente, não é isso que está acontecendo na prática, né? Me parece que esse passaporte sanitário está, assim, criando e legitimando uma sociedade de castas, né? Uma sociedade como se houvesse uma desumanização do ser humano, como se o ser humano se tornasse um objeto, né? O Estado deve fazer aquilo que ele quer, né, a revelia, de fato, das liberdades individuais. Isso é uma coisa que realmente eu não concordo, então eu preciso dizer que fazer esse apelo a você, né, realmente estude, veja a bula, né, e veja também os efeitos adversos de cada vacina. Por exemplo, algumas têm miocardite, têm ocasionado aí, como aconteceu, AVC hemorrágico. Então, são efeitos adversos que não podem ser ignorados.
não podem ser esquecidos. Então é isso que eu posso chamar a atenção e agradecer mais uma vez. Deputada, muitíssimo obrigado. Senador, muitíssimo obrigado pela sua participação. Obrigado a você que nos acompanhou. O Agora com Lacombe volta na quinta-feira da semana que vem, às 11h30 da noite. Até lá, boa noite.